Olá, sou o Padre Ricardo Alexandre e venho com você nesta noite refletir um pouco sobre a vida do glorioso patriarca São Bento. O ambiente está propício a refletirmos sobre a nossa vida, sobre a santidade. Bento, o grande místico, que nós possamos ouvir atentos e na história de São Bento saber também que somos amados e amadas por Deus. E eis que no dia 24 de março do ano 480, em Núrcia, nasce São Bento. São Bento nasceu no interior da Itália, em Núrcia. Além de evangelizar, preservou e documentou muitos manuscritos. Também deu assistência aos pobres e ensinou aqueles que desejavam aprender. Por isso, sua ordem, que tinha uma vasta biblioteca, se tornou um dos maiores centros culturais da Europa na Idade Média. Dedicou sua vida ao cristianismo, criando a regra de São Bento, com o lema Ora et labora, reza e trabalha, cujo propósito foi o de criar normas sobre a vida em serviço a Deus. Os monges da sua ordem eram chamados de monges negros, pois suas vestes superiores eram da cor preta, diferenciando-se dos demais. Nessa época, havia uma grande pressão em cima do Império Romano por conta das invasões dos bárbaros. Indignado, Bento acabou optando por se retirar e manter-se isolado em uma gruta. Uma atitude de fuga mundis, fuga do mundo. Lá, Bento dedicou-se à oração e à vida de eremita. Era alimentado por um outro monge que, através de um cesto erguido até o penhasco, o mantinha munido de pão para completar a alimentação quase escassa. E assim foi-se por 3 longos anos. Nesse período de solidão, Bento inspirou muitos outros jovens sedentos por cultivar seus valores cristãos, que começaram a visitá-lo constantemente, e em pouco tempo o seu sossego acabou. Parte dessa experiência fez com que Bento começasse a amadurecer cada vez mais a ideia de fundar um mosteiro. E assim se foi. Em 503, recebeu grande quantidade de discípulos e fundou 12 pequenos mosteiros. Em 529,
por causa da inveja do sacerdote Florêncio, tem de se mudar para o Monte Cassino, onde fundou o mosteiro que viria a ser o fundamento da expansão da ordem beneditina. É interessante que São Bento sempre quis viver a experiência de Deus. E este sacerdote Florêncio entrega a São Bento um presente, um pão envenenado. Mas Bento deu o pão a um corvo que todos os dias vinha comer de suas mãos e ordenou à ave que o levasse para longe, onde não pudesse ser encontrado. Durante a saída de Bento para o Monte Cassino, Florêncio, sentindo-se vitorioso, saiu ao terraço de sua casa para ver a partida do monge. Entretanto, o terraço ruiu e Florêncio morreu. Um dos discípulos de Bento, de nome Mauro, foi pedir ao mestre que retornasse, pois o inimigo havia morrido, mas Bento chorou pela morte de seu inimigo e também pela alegria de seu discípulo, a quem impôs uma penitência de rezar pela morte do sacerdote. Entrega a São Bento um presente, um pão envenenado. Mas Bento deu o pão a um corvo que todos os dias vinha comer de suas mãos e ordenou à ave que o levasse para longe, onde não pudesse ser encontrado. Durante a saída de Bento para o Monte Cassino, Florêncio, sentindo-se vitorioso, saiu ao terraço de sua casa para ver a partida do monge. Entretanto, o terraço ruiu e Florêncio morreu. Um dos discípulos de Bento, de nome Mauro, foi pedir ao mestre que retornasse, pois o inimigo havia morrido, mas Bento chorou pela morte de seu inimigo e também pela alegria de seu discípulo, a quem impôs uma penitência de rezar pela morte do sacerdote. Aos 40 anos, Bento saiu da gruta e ruma para o sul de Roma, a fim de fundar o que viria a ser o maior centro da vida beneditina de todos os tempos, o mosteiro de Monte Cassino. E ali era seguido o exemplo contrário ao rumo que Bento escolheu para sua vida no passado. A vida devia ser comunitária e não solitária, sob a direção de um abade, de um pai da comunidade. E foi assim que Bento mudou a forma dos jovens viverem a vida monástica. Ao todo, foram mais de 12 mosteiros fundados por ele ao longo da história.
onde cada vez mais famílias enviavam seus filhos jovens para iniciar os estudos e seguir a famosa regra de São Bento. A regra de São Bento era baseada, basicamente, em ensinamentos escritos por ele e tinha como um objetivo formar os jovens cristãos de acordo com o ensinamento de Jesus Cristo e a prática dos mandamentos. Acreditava-se que através dessa regra e a vida comunitária e não individual seria mais fácil atingir a perfeição. Além disso, a regra de São Bento deixava todos bem à vontade e era aplicada e moldada de acordo com a capacidade e limitações de cada um. Oração e trabalho era o seu lema principal, onde a oração era transformada em trabalho e o trabalho em oração através da fé e da obediência. Os mosteiros beneditinos tornaram-se centros de referência e deles saíram vários nomes e ícones da Igreja Católica. Ao todo foram 23 papas, 5.000 bispos e cerca de 3.000 santos canonizados. As mulheres também tiveram a sua vez dentro da doutrina beneditina, e lideradas pela irmã de Bento, Santa Escolástica, tiveram a oportunidade de desfrutar de seus ensinamentos, adotando também a regra de São Bento, e mais tarde ficando conhecidas como monjas beneditinas. Mais para frente, nós iremos falar um pouquinho de Santa Escolástica. Quantos de nós trazemos no peito, no pescoço, a medalha de São Bento? A medalha de São Bento é um dos maiores símbolos e heranças deixadas por esse santo, e seus significados e simbologia são de extrema importância para a Igreja Católica e para todos os seus devotos que a veneram com fé e amor. As primeiras medalhas foram confeccionadas dentro do mosteiro Cassino e, como símbolo principal, carregam a cruz, muito usada por Bento em diversas situações de sua vida, inclusive naquelas em que evitou por várias vezes a sua morte. Para Bento, o sinal da cruz era como um sinal de coisas boas sendo feitas, um sinal de vitória contra o mal e a morte. Santa Escolástica, irmã gêmea de São Bento, pai do monaquismo. Escolástica buscava a santidade desde muito jovem e conta-se que iniciou a sua vida consagrada a Deus antes de seu irmão. A história mais contada sobre ela é que Escolástica e Bento, por mortificação, se encontravam apenas uma vez ao ano para diálogos santos. Num desses dias, pouco antes de sua morte, a santa pediu ao irmão que desta vez ficasse até o amanhecer, mas ele se recusou, insistindo que precisava voltar aos jovens para iniciar os estudos e seguir a famosa regra de São Bento.
A regra de São Bento era baseada, basicamente, em ensinamentos escritos por ele e tinha como um objetivo formar os jovens cristãos de acordo com o ensinamento de Jesus Cristo e a prática dos mandamentos. Acreditava-se que através dessa regra e a vida comunitária e não individual seria mais fácil atingir a perfeição. Além disso, a regra de São Bento deixava todos bem à vontade e era aplicada e moldada de acordo com a capacidade e limitações de cada um. Oração e trabalho era o seu lema principal, onde a oração era transformada em trabalho e o trabalho em oração através da fé e da obediência. Os mosteiros beneditinos tornaram-se centros de referência e deles saíram vários nomes e ícones da Igreja Católica. Ao todo foram 23 papas, 5.000 bispos e cerca de 3.000 santos canonizados. As mulheres também tiveram a sua vez dentro da doutrina beneditina, e lideradas pela irmã de Bento, Santa Escolástica, tiveram a oportunidade de desfrutar de seus ensinamentos, adotando também a regra de São Bento, e mais tarde ficando conhecidas como monjas beneditinas. Mais para frente, nós iremos falar um pouquinho de Santa Escolástica. Quantos de nós trazemos no peito, no pescoço, a medalha de São Bento? A medalha de São Bento é um dos maiores símbolos e heranças deixadas por esse santo, e seus significados e simbologia são de extrema importância para a Igreja Católica e para todos os seus devotos que a veneram com fé e amor. As primeiras medalhas foram confeccionadas dentro do mosteiro Cassino e, como símbolo principal, carregam a cruz, muito usada por Bento em diversas situações de sua vida, inclusive naquelas em que evitou por várias vezes a sua morte. Para Bento, o sinal da cruz era como um sinal de coisas boas sendo feitas, um sinal de vitória contra o mal e a morte. Santa Escolástica, irmã gêmea de São Bento, pai do monaquismo. Escolástica buscava a santidade desde muito jovem e conta-se que iniciou a sua vida consagrada a Deus antes de seu irmão. A história mais contada sobre ela é que Escolástica e Bento, por mortificação, se encontravam apenas uma vez ao ano para diálogos santos. Num desses dias, pouco antes de sua morte, a santa pediu ao irmão que desta vez ficasse até o amanhecer, mas ele se recusou, insistindo que precisava voltar à sua cela. Com a resposta negativa, Escolástica orou a Deus e, após alguns minutos, uma tempestade começou. Vendo a situação, Bento perguntou: "O que você fez?" Ao que ela respondeu: "Pedi a ti e não me ouviste,
Pedi a Deus e Ele me ouviu. Vá embora se puder e volte ao seu mosteiro. E ele também não pôde retornar, passando a noite inteira conversando. 3 dias depois de sua cela, Bento viu a alma de sua irmã deixar a terra e subir aos céus. São Bento faleceu algum tempo após sua irmã. Em 11 de julho de 547, São Bento volta à casa do Pai, deixando nesta terra um legado de seguidores que até hoje possuem a missão de nos aproximar do Senhor da vida na clausura, em silêncio e oração. Glorioso Patriarca São Bento, rogai por nós. Você que nos acompanhou, obrigado pela presença. Curta, compartilhe, ative o sininho e deixe seu like. Muito obrigado.